Novamente, boa tarde a todos e a todas. Vou pedir para o secretário desta audiência, Daniel Araújo, compartilhar a apresentação. Então, dando início à audiência pública, 17 de 2025, que visa apresentar de forma geral as contribuições recebidas no âmbito da consulta pública e obter informações adicionais para o aprimoramento da minuta de revisão da resolução ANP 889 de 2022, que regulamenta as atividades de aquisição, processamento, reprocessamento de dados, elaboração de estudos, bem como as regras para o acesso aos dados técnicos. Próximo, por favor, Daniel. Com relação aos integrantes da mesa, sou Marcelo Castilho, presidente desta audiência. Sou servidor de carreira da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e atualmente estou à frente da Superintendência de Dados Técnicos. Me acompanham na mesa o servidor Daniel Araújo, secretário desta audiência e superintendente adjunto de dados técnicos. E também a procuradora Isabela de Araújo, representando a Procuradoria Federal junto à ANP. Nesse momento, pergunto aos meus companheiros de mesa se gostariam de fazer alguma menção a esta audiência. Eu não, obrigada. Obrigado, Castilho. Então vamos seguir aí, por gentileza, Daniel. Seguindo aqui na programação da audiência, né, conforme previsto, iniciamos às 2h15. A abertura estava prevista para ser pronunciada pelo diretor Daniel Maia, relator deste processo de revisão da resolução ANP 889. Infelizmente, ele não pôde comparecer, tratando aí de temas urgentes atinentes à ANP no que tange à subvenção. E com isso, eu vou fazer a abertura desta audiência como presidente. Em seguida, às 2h45, está prevista a apresentação dos resultados da consulta pública, a ser apresentada pelo secretário desta audiência, Daniel Brito de Araújo. Após a apresentação dos resultados, a gente inicia-se com a apresentação dos expositores, aproximadamente às 15h30. Tivemos aí 5 expositores, né, 2 pelo IBP, 1 pela Strata Image, Total Energies e TGS do Brasil. Após a apresentação dos expositores, a gente segue para a manifestação final dos participantes e, em seguida, partimos para o encerramento desta audiência pública. Fazendo essas considerações iniciais sobre a programação da audiência, vou dar início à abertura. Bom, primeiramente, estendo aí minhas saudações aos participantes e representantes das concessionárias contratadas, das empresas de aquisição de dados, das entidades de classe, das instituições de pesquisa, da sociedade civil, demais participantes da consulta e que estão aqui presentes nesta audiência. Registro a importância da presença de diferentes segmentos nessa discussão, o que reforça o compromisso da ANP com a transparência, a participação social e o aperfeiçoamento técnico da regulação de forma contínua. Essa revisão se insere em um contexto de transformação do setor energético, no qual os dados técnicos assumem um papel cada vez mais estratégico. Não se trata apenas de atualizar dispositivos normativos, mas de garantir que o arcabouço regulatório acompanhe a evolução do setor, a crescente complexidade tecnológica e a necessidade de maior eficiência na gestão dos dados técnicos.
Essa revisão incorpora as novas atribuições conferidas à ANP pelos marcos legais recentes, como a Lei 14.134 de 2021, a Lei 14.948 de 2024 e a Lei 14.993 também de 2024, ampliando a abrangência da norma para contemplar a aquisição de dados geocientíficos voltada à prospecção de áreas para estocagem subterrânea e de gás natural, a exploração e produção de hidrogênio natural e a identificação de formações geológicas para as atividades de captura e estocagem geológica de dióxido de carbono. Reforço aqui o núcleo principal do que eu acabei de falar. Se trata de aquisição de dados geocientíficos. A espinha dorsal da norma que nós estamos revisando se trata de autorizações e aquisições de dados geocientíficos para estes fins que eu compartilhei aqui com os senhores e senhoras. Adicionalmente, em atendimento à resolução de diretoria 242 de 2023, no âmbito de um pedido de autorização para aquisição de dados por meio de perfuração de poços, serão propostos critérios e procedimentos mais detalhados para a outorga desse tipo de autorização, especialmente em áreas não contratadas da União, bem como ajustes textuais ao longo do normativo para conferir maior clareza, organização e segurança jurídica. É importante destacar, contudo, que esta audiência pública trata exclusivamente da revisão da Resolução 889 de 2022, no que se refere às autorizações e às atividades de aquisição de dados geocientíficos. Reforço mais uma vez porque percebemos que houve uma certa dúvida natural com relação ao objeto a ser discutido nesta audiência. Então, estou esclarecendo aqui que o foco é autorizações e aquisições de dados geocientíficos, bem como seus períodos de sigilo e acesso às normas relativas a como acessar esses dados. Não se trata, ressalto aqui, não se trata, portanto, de uma norma voltada à autorização de áreas e execução ou operação de atividades de captura, injeção ou estocagem de dióxido de carbono. Temas que possuem tratamento regulatório próprio no âmbito da ANP. Vão ser tratados, esse tema será tratado em outros normativos pela ANP. Nesse sentido, gostaríamos de incentivar que as contribuições apresentadas nesta audiência pública sejam objetivas e alinhadas ao objeto da revisão, fundamentadas tecnicamente em desafios de implementação da regulação. Agradeço mais uma vez a presença e a contribuição de todos no período da consulta pública e declaro aberta esta audiência. Bom, agora, seguindo aqui com relação às orientações gerais, a participação neste evento ocorre com a infraestrutura particular dos participantes. Problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP farão com que a audiência pública seja postergada. Problemas técnicos que impossibilitem a apresentação de expositores ou a entrada de participantes não farão com que o evento seja postergado. Condutas inadequadas ensejarão a remoção do participante do evento. Solicitamos aos participantes que se identifiquem com nome, empresa ou instituição no chat da reunião para registro futuro na súmula e na lista de presença da audiência. A palavra poderá ser solicitada após as apresentações do presidente, do secretário e dos expositores inscritos por meio do ícone levantar a mão do Microsoft Teams. Eventuais manifestações no chat da reunião não serão consideradas
pela ANP para fins de instrução processual. E, por fim, caso algum participante não consiga se expressar durante a audiência devido a problemas técnicos, poderá fazê-lo por meio do e-mail dados_técnicos@anp.gov.br no prazo de até 2 dias úteis, contados a partir do encerramento da audiência. Assim, sigo aqui passando a palavra para o secretário desta audiência, Daniel Brito de Araújo, para compartilhar com todos uma apresentação que visa apresentar o resultado da consulta pública. Daniel, a palavra está com você. Obrigado, Castilho. Boa tarde a todos. Cumprimento a doutora Isabela, aqui também presente na mesa pela Procuradoria Federal, e também todos os participantes aqui da audiência pública número 17 de 2025, que, como foi colocado pelo Castilho, né, trata de processo aí de revisão da resolução NP 889 de 2022. Bom, esse é o roteiro que irei seguir na apresentação, né? Farei uma breve introdução, apresentarei o resultado da consulta pública e, por fim, na sequência, apresentarei as contribuições recebidas, né, no período de consulta pública. Como colocado, é a audiência pública número 17 de 2025, né, que trata da revisão da resolução NP 889 de 2022, que essa resolução regulamenta as atividades de aquisição e processamento e reprocessamento de dados, elaboração de estudos e acesso aos dados técnicos. O período da consulta pública se deu do dia 2 de janeiro a 2 de março de 2026, um período de 60 dias, portanto, com o objetivo de obter subsídios e contribuições dos agentes regulados, econômicos, consumidores, usuários, da indústria do petróleo, gás natural, do hidrogênio de baixo carbono e da captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, e também dar publicidade, transparência e legitimidade às ações regulatórias da ANP. Como resultado da consulta pública, foram recebidas 39 contribuições, né, de 8 participantes, distribuídos aí conforme o gráfico, né, 3 agentes econômicos, que representam aí 37% dos participantes da consulta pública, 25% se classificaram como órgão de classe ou associação, 25% representando instituições governamentais e 13% classificados como outro, né, se declarou como cidadão. Aproveito aí e coloco, tem um QR Code aí no slide para quem quiser acessar o relatório da consulta pública, né? E aí eu faço até um disclaimer que na apresentação das contribuições recebidas, para efeito de didática, a gente recebeu bastante contribuições extensas, né? Completas, digamos assim, e para efeito de didática da apresentação foi necessário ali resumir algumas justificativas, né? Tentando preservar sempre o cerne aí da proposta do participante, mas no relatório da consulta pública, que também está disponível no site da ANP, relacionado às consultas e audiências públicas, poderão ser observadas aí a íntegra das contribuições e das justificativas. Então, na sequência, farei aqui a apresentação das contribuições recebidas. Começarei do capítulo 1 e seguirei a ordem normal de leitura da resolução, né, do capítulo 1 ao capítulo 8. O capítulo 1 trata das disposições preliminares. Todas as contribuições serão colocadas nesse modelo de quadro, né, onde temos ali na primeira coluna o participante que contribuiu, na sequência, a referência ao dispositivo da norma relacionada à contribuição, a contribuição propriamente dita. Como eu disse, poderá haver aí algumas abreviações para caber aqui no slide e ficar didática a apresentação. Na quarta coluna, a justificativa do participante e, por fim, uma coluna com as considerações que a gente faz aqui da ANP, e aí eu faço um disclaimer que são considerações preliminares, né, que a decisão final da ANP ela vem após a apreciação de toda a matéria pela diretoria colegiada da ANP, que resulta aí na publicação da norma revisada, né. Então, aqui no caso concreto, né, IBP, Shell e Petrobras contribuíram aí para o artigo 2º, que trata das definições da norma, e a contribuição foi no sentido de incluir, né, 2 novas definições, dados adquiridos, dados brutos coletados em campo, resultantes
de atividade de aquisição de dados realizadas na área de interesse, e também dados de estocagem subterrânea de gás natural, produção de hidrogênio natural e captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, conjunto de informações, registros, medições e demais dados técnicos obtidos em projetos de estocagem subterrânea de gás natural, exploração e produção de hidrogênio natural e de captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, né? Como foi colocado, a íntegra dessa contribuição ela está no relatório da consulta, que todos podem acessar no site da ANP. A justificativa para dar maior clareza à norma e, no caso ali da segunda definição, né, sugestão de inclusão, ela faz um link também com a contribuição ali uma proposta de alteração também do artigo 3º, que trata ali dos sigilos. A gente faz aqui algumas considerações, né, enfim, embora o termo dados adquiridos seja utilizado algumas vezes ao longo da norma, a gente destaca que já existe a definição de dados técnicos, também de dados brutos, de interpretação, processamento e reprocessamento, e que essa definição de dados técnicos ela está bem abrangente, ela não se limita, né, a nenhuma atividade econômica em si, né? Então não falamos em dados técnicos diferente da exploração de produção de petróleo e gás natural, diferente da exploração e produção de hidrogênio natural, por exemplo, né? A definição de dados técnicos na norma está bem abrangente, o que nos leva a crer aí que talvez essas definições sejam excessivas, mas de qualquer forma serão analisadas, né? Na sequência, IBP, Shell e Petrobras também, referente ao artigo 2º, sugerem também novas inclusões de definição para a empresa detentora de área autorizada, que é bastante utilizada na norma. Isso aí a gente vai olhar com bastante atenção realmente a necessidade dessa definição, destacando ali que a gente colocou já algumas definições como área outorgada, enfim, mas vamos verificar, vai ser analisado, né? Também a inclusão da definição de sistema de produção antecipada, SPA, também foi sugerido a inclusão de definição para teste de longa duração, TLD. Em relação a SPA e TLD, a gente comenta, né, que essas definições já se encontram na Resolução 817 de 2020 da ANP, né, que dispõe sobre o descomissionamento de instalações de exploração e produção de petróleo e gás natural. E a gente vai avaliar aqui, então, talvez citar, né, na primeira vez que o termo aí SPA seja utilizado, citar onde encontra-se definido, né, e não, de repente, não copiar a definição para essa norma. Também é sugerida aí a inclusão da definição de dados exclusivos interpretados, né? E a gente destaca que já existe na norma a definição de dados exclusivos e já existe também a definição de interpretação, né? Então, vamos avaliar aí se é realmente necessário, para o bom entendimento da norma, essa nova definição que seria dados exclusivos interpretados, que, segundo a proposta, seriam informações originárias de interpretação de dados exclusivos realizada pelo concessionário contratado cessionário ou pela empresa detentora de área autorizada, né? Na sequência, ainda relacionado ao artigo 2º, né, das definições da norma, IBP, Shell e Petrobras sugeriram aí alterar a definição de titular do dado, que hoje está da seguinte forma: titular do dado, pessoa jurídica responsável pela aquisição, processamento, reprocessamento, interpretação e elaboração de estudos de dados técnicos. Antes aqui fazer um comentário, né? A gente utilizou aqui alguns destaques, né? O vermelho aqui taxado, o azul também o negrito e sublinhado para dar dinâmica e didatismo aqui à apresentação. Na contribuição original, não necessariamente se reflete esses destaques aqui, são destaques nossos, né? Mas voltando aqui para a contribuição, a justificativa é que manter, né, a interpretação e elaboração de estudos relacionados à definição de titular do dado poderia gerar alguma incongruência com a regra de responsabilidade prevista na minuta para o artigo 6º. O artigo 6º ele trata lá, traz lá que o titular do dado será integralmente responsável pelos danos ambientais, econômicos, sociais ou de qualquer natureza resultantes da realização das atividades de que trata esta resolução. Pode ser, sim, que a gente vai... O entendimento preliminar é que talvez não seja o caso de alterar a definição de titular do dado, mas talvez trabalhar o artigo 6º para incluir, talvez, essas exceções, tendo em vista realmente que a natureza da interpretação e elaboração de estudos é uma atividade mais de escritório, né, e que talvez não implique ali operações técnicas que possam causar os danos previstos lá no artigo 6º, né?
Na justificativa também se traz a questão de que as atividades de interpretação e elaboração de estudos possuem natureza eminentemente intelectual e analítica, não implicando na operação técnica, as quais efetivamente podem gerar danos, né? A gente lembra também que, não é o caso aqui, mas a interpretação e a elaboração de estudos são consideradas etapas importantes do ciclo do dado. Nesse sentido, preliminarmente, acho que seria interessante manter essa definição adicionada aí à definição institucional do dado, mas talvez revisar o artigo 6º ali para prever algumas exceções, para que não gere essa incongruência apontada. Vamos analisar com calma, com atenção. Na sequência, capítulo 2, sobre o período de sigilo, né, que trata dos períodos de sigilo dos dados. IBP, Shell e Petrobras, né, contribuição relacionada ao artigo 3º, que diz: o período de sigilo é garantido ao titular dos dados técnicos, conforme ilustrado no anexo 1, pelo prazo, e aí a contribuição colocada aqui seria a inclusão de um inciso, o inciso 7, né, um inciso a mais, que o sigilo fosse até a data de duração dos projetos de PDI, no caso dos dados de projetos de estocagem subterrânea de gás natural, produção de hidrogênio natural e captura e estocagem geológica de dióxido de carbono. E na justificativa as empresas alegam, e o IBP, né, alegam a proteção e o adequado tratamento das informações produzidas ao longo de sua execução mostram-se imprescindíveis para assegurar a atratividade dos investimentos, reduzir assimetrias informacionais, preservar a competitividade de agentes envolvidos e permitir o amadurecimento das soluções tecnológicas até a eventual viabilização comercial. Que a manutenção da confidencialidade dos dados durante o período de realização dos projetos constitui, portanto, instrumento necessário para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico da indústria do setor energético. A gente vai analisar essa proposta junto com a STM, né, a Superintendência de Meio Ambiente, Tecnologia e Meio Ambiente, para verificar aí como que isso pode ser aceito e entender melhor que essa proposta. Na sequência, Shell e Carum Energy fizeram propostas similares, ainda relacionadas ao artigo 3º, no sentido de reduzir o período de sigilo dos dados não exclusivos de 15 anos para 10 anos e o período de sigilo dos dados exclusivos de 10 para 5 anos, alegando que os prazos atualmente praticados não se alinham ao ciclo decisório de atividades exploratórias, dentre outras coisas também, que o prolongamento de sigilo também limita o desenvolvimento do conhecimento geológico nacional, especialmente nas bacias de Nova Fronteira. E também alegam aí que não estaria, né, alinhado a práticas internacionais, esses prazos de sigilo, né? A gente coloca aqui como consideração, né, que é preciso considerar, né, a realidade do Brasil, que tem um tempo normalmente maior, né, para até conseguir licença ambiental e, de fato, realizar a atividade. Isso tudo impacta no período em que esses dados ficam, enfim, sob sigilo para as empresas de serviços, né, como dados não exclusivos. Então, aí precisa, no passado, né, registra-se também que em 2022 foi realizada uma grande revisão dos prazos de sigilos e considerou isso, né, que seria talvez importante para o setor ampliar esse prazo na época, né, de 10 para 15 anos, estou falando dos dados não exclusivos, para fornecer um prazo maior para que as empresas de serviços conseguissem ali recuperar seus investimentos, tendo em vista a natureza especulativa, né, e de risco dessa aquisição. Mas a gente também entende que o dado não exclusivo, né, ou especulativo, ou SPEC, né, ele não há uma barreira de acesso, tendo em vista que a própria norma estabelece que é obrigado, né, as empresas de serviço são obrigadas a comercializar esse dado a quem tiver interesse, né. De qualquer forma, a gente vai analisar essa proposta Shell e da Carum Energy. Ainda no artigo 3º, a Petrobras sugeriu aqui duas inclusões no sentido, me pareceu, de tentar dar tratamento diferenciado para os dados reprocessados. A primeira inclusão se refere a sugerir, né, um prazo de sigilo de 15 anos para dados de reprocessamento exclusivos, executados a partir de dados não exclusivos, incluindo para dados fora dos limites da área outorgada.
E a segunda inclusão aqui relacionada aos dados reprocessados, 10 anos contados da data de término das atividades para dados exclusivos de reprocessamento, sendo estendidos de acordo com o período de sigilo vigente dos dados originais. Me parece que essas duas propostas aqui, essas duas contribuições, vêm no sentido de não depreciar o dado não exclusivo, né, das empresas de serviços e também dar uma maior, eventualmente, uma maior flexibilidade aí a que as empresas consigam realizar reprocessamentos exclusivos originários de dados não exclusivos, né? E na sequência também a sugestão de ampliar de 5 para 10 anos o período de sigilo das informações relacionadas aí com o teste de longa duração e o sistema de produção antecipada. Na justificativa, garantir que dados reprocessados a partir de dados não exclusivos mantenham um prazo igual ou maior aos prazos de sigilos originais, e com isso possibilita-se reprocessamentos exclusivos focados com técnicas mais modernas em áreas ainda não outorgadas também. A gente faz o mesmo registro, né, de que esses períodos de sigilo eles foram revisados recentemente, né, digamos em 2022, e que até a gente colocou isso na análise de impacto regulatório, que talvez não tivemos tempo suficiente para analisar os efeitos dessa mudança em 2022. De qualquer forma, vamos sim analisar as propostas em conjuntos, porque algumas propostas aqui são divergentes no sentido de verificar os anseios aí, o que é que se pode fazer para facilitar, né, que esses dados sejam realmente, que sejam gerados realmente mais dados, que esse é o objetivo comum. Na sequência, Ana Cristina de Lima Z. Dias, também uma contribuição referente ao artigo 3º e o anexo 1, né, que reflete ali o artigo 3º, no sentido de tornar público todos os dados de operações de estocagem de gás natural de CO2 desde o início. A Ana Z. Dias coloca aqui como justificativa que as operações ainda inéditas de estocagem de CO2 e gás natural, especialmente em ambientes terrestres, envolvem incertezas significativas e riscos ambientais elevados. Também comenta, né, sobre a importância do monitoramento contínuo dessas operações e que a restrição de acesso aos dados dificulta a atuação de universidades, ONGs, especialistas e da sociedade organizada na fiscalização independente e na prevenção de desastres ambientais. O Castilho frisou bem, né? A gente observa que essa resolução ela trata aqui exclusivamente da aquisição de dados, né, de dados geocientíficos, né? E que, no caso agora, antes, apenas dados relacionados às atividades de exploração e produção de petróleo e gás, mas agora a gente amplia o escopo para também tratar dos dados relacionados à atividade de captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, como também da exploração e produção de hidrogênio natural, por força das leis que atribuíram essas competências agora recentes à ANP. A casa está trabalhando em normas específicas para tratar dessas outras duas matérias novas, né? E que aqui é a questão só da aquisição de dados. De fato, tem uma contribuição que vai vir na sequência da própria Ana Z. Dias e também do IBP, no sentido que essa indústria no Brasil de captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, como também da exploração e produção de hidrogênio natural, são indústrias novas e que talvez não fosse adequado dar o mesmo prazo de sigilo que se adota para os dados originários ali das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, que já possui uma indústria amadurecida. Isso é um ponto interessante que foi colocado nesse período de consulta pública que a gente vai analisar aí com bastante atenção. Na sequência, o capítulo 3, que trata da titularidade dos dados. O Márcio de Abreu Pinheiro, aqui, colega nosso aqui da SPL, né, da NP, ele fez a seguinte contribuição no artigo 10, que trata ali da obrigação das empresas de serviços, né, de aquisição de dados, de encaminharem a notificação de venda dos dados quando realizada essa operação. Então, o parágrafo 1º, né, que traz que a EAD deverá informar a ANP em até 30 dias após a operação de venda a identidade dos compradores de dados não exclusivos sob sua titularidade. A sugestão aqui é incluir o complemento, bem como o valor da venda, a quantidade na unidade de medida pertinentes à data de operação.
e ainda é sugerida aqui a inclusão do parágrafo 2º, onde a ANP deixa claro ali que a ANP tratará com sigilo essas informações, né? Como justificativa aqui foi colocado que as informações adicionais sobre a comercialização de dados não exclusivos, valor de venda, quantidade e data, proporcionará à ANP, por meio da SPL, uma estimativa acurada do custo de atividade exploratória. Tal estimativa é fundamental para o cálculo de equivalência de unidades de trabalho, o TES, que é um parâmetro editalício da oferta permanente, crucial não apenas para a exploração de subsuperfície, mas também para a sustentabilidade da indústria de aquisição de dados. A SPL promoveu recentemente até um workshop, né, que trata do tema e, salvo engano, até fez na sequência uma consulta sobre essas informações, né? A gente traz aqui a consideração de que essa notificação de venda ela já é tratada, né, com sigilo pela STT e pela NP, né? Mas então aí a contribuição em especial do parágrafo 2º, da inclusão do parágrafo 2º, traz aí mais segurança nesse sentido, né, desse tratamento. E também que já consta, né, na própria norma a obrigação das EADs de fornecerem informações adicionais sobre as atividades, né? E o que está sendo proposto aqui, na verdade, para algumas informações torná-las que sejam enviadas, né, de forma ordinária e não mais sobre demanda da ANP, né? Na sequência, agora partindo já para o capítulo 4 da norma, da autorização para aquisição, processamento, reprocessamento de estudos, novamente BP, Shell e Petrobras fizeram aqui contribuições similares, se não idênticas, agora relacionada ao artigo 12 da norma, o artigo 12 que traz que as atividades de aquisição, processamento, reprocessamento e estudo de dados técnicos somente poderão ser exercidas por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede de administração no país, mediante autorização da ANP. Nesse artigo 12 traz ali também uma exceção, né, que as empresas que estão sob contrato de concessão não precisarão solicitar essa autorização. E aqui a proposta é de inserir mais um parágrafo que diz que a aquisição e processamento de dados de caráter exploratório, investigativo e inicial e baixa complexidade em área não outorgada poderão ser exercidos mediante notificação ANP, e lista aqui quais seriam os exemplos dessas atividades de baixa complexidade: análise tátil visual de afloramento, com utilização de bússola, martelo e lupa, coleta manual de amostras de rochas, implantação de poços rasos, e uma lista maior, né, que precisou ser resumida, mas que consta do relatório, consta na íntegra, né, no relatório da consulta pública. E a justificativa é que o objetivo desse parágrafo único é estabelecer tratamento regulatório proporcional para as fases iniciais de projetos nas quais se realizam investigações preliminares voltadas à exploração. A exigência pulando aqui, né, a exigência de outorga ou de autorização prévia para a realização de investigações de caráter exploratório investigativo inicial impõe esforços administrativos e custos desnecessários aos interessados, né, no caso, pedir autorização para a realização dessas atividades. A gente traz aqui como considerações, né, que atualmente não há a previsão de se realizar atividade exploratória em base exclusiva fora da área outorgada, né, fora do contrato e agora da autorização. De qualquer forma, a gente entendeu aqui a mensagem, né, de se promover eventualmente aí a aquisição de mais informações sobre as bacias e desburocratizar, né, essa informação quando são atividades investigativas iniciais ou de baixa complexidade. A gente vai verificar aqui como é possível tratar essa demanda aqui dentro da casa. Na sequência, a BPIP contribui aqui uma contribuição relacionada ao artigo 12 também, que ela sugere ali no parágrafo 1º, que fala que o concessionário contratado, o cessionário ou a empresa detentora de área autorizada estará dispensada de requerer autorização ANP para a realização de aquisição, processamento e processamento de estudo de dados exclusivos, estritamente vinculados ao objeto das atividades que lhe tenham sido outorgadas. Esse trecho, a BPIP sugere a remoção desse trecho para incluir realizados dentro de sua área de concessão, e aí na continuidade, mas ficará obrigado a notificar a ANP sobre todas as atividades realizadas.
E, como justificativa, a BPIP trouxe que a presente proposta tem como objetivo resguardar os direitos do contrato de concessão, bem como o ato jurídico perfeito, concedendo ao concessionário o direito de preferência sobre as atividades reguladas exercidas dentro dos limites de sua área contratada e prevalência dos direitos previstos no contrato de concessão. Como consideração, a gente traz que esse trecho que a BPIP sugeriu aqui remover, ele foi incluído de forma deliberada, até passou por deliberação da diretoria colegiada, esse termo específico, né, justamente para assegurar que a dispensa, né, que tal dispensa se aplique exclusivamente à execução das atividades efetivamente outorgadas. Ou seja, a BPIP até coloca para garantir aqui os direitos do contrato de concessão, mas o que se tem hoje é que os contratos de concessão são para atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural. Se forem adquirir dados com foco em outra atividade econômica, por exemplo, a captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, será necessário aí fazer um aditamento desse contrato, né? A ANP ainda está tratando, como o Castilho falou, né? Serão realizadas aí, possivelmente novas normas para tratar da atividade especificamente, né? E lá deverá trazer essa questão da preferência ou mesmo do aditamento, né? Vamos falar assim, do aditamento do contrato. Aditando o contrato para uma nova frente, né, de exploração econômica, né? A gente entende então que esse trecho, né, vinculados ao objetivo das atividades que lhe tenham sido outorgadas, ela está bem compatível, né? Se editar o contrato, também fará jus aí à dispensa de autorização para a aquisição de dados no âmbito da atividade econômica que foi aditada ao contrato. E, na sequência, a BPIP também ainda relacionada ao artigo 2º, né? Ela sugeriu a inclusão de mais 2 parágrafos. Parágrafo 2º, na hipótese de outorga para a realização das atividades previstas no CAPT para dados exclusivos em áreas contratadas que porventura se sobreponham a uma outra área contratada, deverá ser observado o limite previsto no artigo 29 desta resolução. O artigo 29 ele traz a situação do limite de aquisição de dados fora da área contratada permitido, tendo como objetivo que a amostragem, né, que a aquisição de dados dentro da área contratada seja completa, né, que a gente sabe que para a aquisição de um dado sísmico, por exemplo, é necessário ultrapassar um pouco o limite para que o dado dentro da área seja totalmente magiado, né? Esse é o que traz o artigo 29. Também sugeri incluir aí o parágrafo 3º, a realização por autorizatários das atividades previstas no CAPT para dados exclusivos em áreas contratadas deverão ser anuídas pelo concessionário. A gente coloca aqui, né, como considerações, em relação ali ao parágrafo 2º, me parece ali que a ideia, né, é mais reforçar o que já consta no artigo 29, né? O artigo 29 ele já limita, né, ele já deixa claro ali qual o limite da aquisição de dados fora da área contratada. Então, me parece aqui que é mais um reforço que a BPIP propôs aqui no parágrafo 2º. A gente vai analisar apenas se não fica redundante, né? Em sendo redundante, não seria necessário, bastaria estar esse limite bem definido, e já consta no artigo 29 essa definição. Para o parágrafo 3º, me parece aqui que a BPIP frisa essa questão da anuidade da concessionária para que a outra atividade de aquisição de dados seja realizada na sua área contratada. O que a gente vai verificar aqui também é se essa proposta ela não entra em conflito, me parece que sim, com o que já está posto no próprio artigo 28, que permite, né, o artigo 28 ele possibilita, a gente vai tratar do artigo 28 na sequência, ele possibilita justamente que mais de uma atividade de aquisição de dados ocorra em uma mesma área, né, mais de uma empresa adquira dados numa mesma área, né. Então, quando a gente coloca a questão de se ser necessária a anuidade do concessionário, isso pode atrapalhar o processo que o próprio artigo 28 quer permitir que seja realizado múltiplas aquisições, múltiplas atividades de aquisições numa mesma área. Talvez seja o caso ali de complementar o artigo 28, que já traz ali algumas regras de prioridade relacionadas a essa operação
múltipla, né, de uma mesma área, inclusive traz ali o que foi destacado aqui nas considerações, né, que caberá às partes acordarem um programa de operação que evite qualquer interferência. Talvez seja o caso aí para atender ao anseio da BPIP, complementar essas regras de prioridades, talvez estabelecendo ali prazos de comunicação, né, obrigatórios ali para justamente favorecer aí uma comunicação mais harmoniosa no sentido de uma solução colaborativa, né, em que as partes cheguem ali a um cronograma que evite a mútua interferência quando da aquisição de dados por mais de uma empresa numa mesma área. Vamos analisar aí como é possível atender ou acolher essa demanda. Seguindo aqui, a IBP, Shell e Petrobras, relacionado ao artigo 13, fazem aqui também o artigo 13, né, que deverão solicitar autorização da ANP. Então, aqui, a proposta de IBP, Shell e Petrobras é no sentido até de uma manutenção do que já temos hoje. Hoje, o que se tem é que as universidades e instituições de pesquisa estão dispensados de solicitar autorização da ANP quando se trata ali de projetos de PDI, e o que a gente acabou colocando aqui na revisão seria obrigar também as universidades e instituições de pesquisas, quando se trata de PDI, da aquisição de dados, solicitar autorização da ANP. A justificativa do IBP e demais para a exclusão seria que a exigência de autorização prévia para universidades e instituições de pesquisas mostraria-se desproporcional, considerando também a natureza não comercial da atividade acadêmica e seu papel estratégico na produção de conhecimento, inovação e capacitação, recomendando-se que tais instituições sejam submetidas a regime de comunicação e entrega obrigatória dos dados, livrando-as de pedir autorização. Sim, é bem esse o intuito, né? Hoje já tem essa obrigatoriedade da comunicação. A gente tem uma sensibilidade que essa comunicação não tenha ocorrido como esperado, ou mesmo não muitas vezes atrasada, e talvez o objetivo realmente tenha sido colocado indevidamente de cobrar das universidades e instituições de pesquisas que solicitem autorização. Mas, eventualmente, de empresas subcontratadas no âmbito de projetos de PIDI, né? Empresas de serviços, estou falando de aquisição de dados, EADs. Para a realização de aquisição de dados, seria talvez melhor colocado dessa forma, né? Que essas empresas, sim, necessitam solicitar autorização para que essa atividade entre no radar da ANP e que a gente possa cumprir ali todas as etapas até mesmo de fiscalização e de cobrança das obrigações ali inerentes a essa atividade. Vamos analisar aí se é possível reformular, de fato, para que não fique desproporcional, como foi colocado aqui pela IBP Shell e pela Petrobras. Na sequência, ainda sobre a outorga de autorização, IBP, Shell e Petrobras enviam contribuições aí para o artigo 16, que me parece, o artigo 16 é que trata ali da autorização para aquisição de dados a partir da perfuração de poços, é uma novidade, né, esse artigo 16, e a contribuição do IBP, Shell e Petrobras foi mais no sentido ali de complementar uma linha A, que exige ali experiência mínima de 5 anos, do inciso 1, né, exigência mínima de 5 anos em atividade de perfuração de poço com execução prévia e bem-sucedida de operações de mesma natureza, complexidade ou risco no Brasil ou no exterior, considerando a experiência em ambientes semelhantes, e ali foi colocadas sugestões para complementar, onshore, offshore, águas rasas, em azul ali indicando, né, o que seria o complemento incluído pela sugestão, águas profundas ou ultraprofundas, né? E na justificativa, propõe aí tornar mais claro, né, e contemplar todos os ambientes offshore, e também ali uma outra contribuição, que adicionalmente a necessidade de comprovante de sonda, que é outra outro inciso aí desse artigo, né, que é solicitado que a empresa que vá solicitar autorização para essa atividade, além dessa experiência exigida, também teria que demonstrar a disponibilidade da sonda, e aí é colocado como justificativa que a necessidade de comprovação de sonda compatível e disponível poderia ser um grande desafio para a EAD, no momento de pedir autorização para a ANP.
realmente talvez fosse o caso de não falar na disponibilidade, mas na informação da sonda que se pretende utilizar, né? Está em análise aí essa contribuição. Capítulo 5 das obrigações. IBP, Shell e Petrobras também contribuem aí para o artigo 22, que trata das obrigações aí das empresas de serviços e das operadoras, né, de comunicação e de envio dos dados para a ANP, e no inciso 1, que fala ali da necessidade de comunicar e notificar o início das atividades por meio da NIA, com formulário específico, a sugestão do grupo aqui, das empresas e do IBP, é no sentido de ampliar o período, né, de comunicação da NIA, que hoje está até 3 dias após o início da atividade, para incluir até 5 dias úteis após a atividade. Também fazem uma sugestão de incluir um prazo para a ANP enviar ofício, enfim, para a ANP comunicar de volta, né, o agente regulado sobre o cadastro, o recebimento e o cadastro dessa notificação, e outras contribuições aqui de inclusão e sugestão de melhorias aqui da redação, para dar maior clareza à norma. Como justificativa, é alegado que o prazo atualmente previsto, né, de 3 dias, até 3 dias após o início da atividade para enviar a comunicação de início, né, que na prática implica a necessidade de alocação extraordinária de profissionais em regime de turno ou sobreaviso, que tal exigência gera custos operacionais adicionais recorrentes às empresas, e que o ideal seria, portanto, considerar aí o prazo de 5 dias úteis. Como consideração, a gente coloca que a atividade de aquisição de dados é uma atividade complexa, que envolve diversos riscos operacionais, e que a ANP só toma conhecimento do início mesmo da atividade por essa comunicação, né, pelo envio da NIA, e que é importante aí a ANP tomar ciência, portanto, do início dessa atividade com brevidade, né? Mas vamos analisar aí se gera algum impacto aumentar esse prazo para envio dessa comunicação. Agora, no capítulo 6 das disposições gerais, aqui uma contribuição da BPIP, do artigo 28, que já foi colocado lá quando da autorização, né, no artigo 12, no mesmo sentido a BPIP aqui no artigo 28, que traz que dados em uma mesma área otorgada poderão ser adquiridos por múltiplas EADs autorizadas pela ANP. E aí, no parágrafo 1º, traz o seguinte: quando as operações de aquisição de dados exclusivos e dados não exclusivos coincidirem em uma mesma área otorgada, caberá às partes acordarem um programa de operação que evite qualquer interferência. E a BPIP sugere aqui adicionar o complemento, sendo necessária a anuência do concessionário da área para entrada no polígono de sua área contratada. E explica aqui que o objetivo é explicitar a necessidade de anuência prévia dos concessionários para o ingresso em seus respectivos polígonos contratuais. A gente traz aquela informação. Na sequência aqui do artigo 28, tem outros parágrafos que traz algumas cadeias de prioridade de atuação, né, caso não seja resolvido aí de forma amistosa, tem ali algumas sequências de prioridade, de como que será dada a prioridade. E, mais uma vez, né, essa questão da anuência, ela pode dificultar, na verdade, a realização de múltiplas aquisições na mesma área. E a gente está trabalhando, analisando essa proposta no sentido, talvez, de melhorar ali as prioridades, né, de operação, incluindo, inclusive, até obrigações de notificações prévias, né, com prazos determinados, de notificação da necessidade de entrar na área para adquirir dados, no sentido de melhorar aí a comunicação entre as empresas e até tornar mais harmoniosa aí essa colaboração, né, e não no sentido de inviabilizar aquisições múltiplas de dados na mesma área. Na sequência, IBP, Shell e Petrobras encaminharam contribuições para o artigo 29, o artigo seguinte. O artigo 29 traz que o concessionário, contratado, cessionário ou a empresa detentora de área autorizada poderá estender para além dos limites de sua área outorgada as operações de aquisição de dados exclusivos somente se os pontos amostrados com cobertura total em subsuperfície
pertencerem à área outorgada, ou seja, ele dá esse limite, né, para as empresas adquirirem fora da área de concessão, desde que apenas para garantir que os dados adquiridos dentro da área de concessão tenham a sua amostragem ou cobertura total, né? E aí a sugestão é de inclusão aqui da IBP, Shell e Petrobras, do parágrafo único, que diria que, na hipótese de a área adjacente estar concedida sob contrato de exploração e produção celebrado entre a União e outro concessionário, o responsável pela operação de aquisição de dados exclusivos deverá notificar previamente o concessionário responsável pela área adjacente a respeito da atividade de aquisição de dados. Essa questão da comunicação vem no sentido que a gente acabou de colocar para a proposta da BPIP no artigo 28, de realmente talvez incluir ali uma necessidade de comunicar previamente, né, dar um prazo prévio obrigatório de comunicação da necessidade de entrar na área, para facilitar aí o que já traz o artigo 28, que é que as empresas, que caberá às partes acordarem um programa de operação que evite qualquer interferência. Então, em conjunto, vamos analisar essas propostas aí, BP, Shell, Petrobras, a BPIP também. No artigo 31, BP, Shell e Petrobras também encaminharam contribuições similares aí. O artigo 31 traz que, para os fins de abatimento de PEN ou de redução ou devolução de garantia financeira do PEN, os dados técnicos deverão estar completos e íntegros, né? E aí traz alguns outros parágrafos na sequência, mas a proposta é de incluir que a ANP considerar estão vendo agora a apresentação? Sim, perfeitamente. Bom, então, dando sequência, peço desculpas aqui pela interrupção. Dando sequência aqui, a contribuição de BP, Shell e Petrobras foi no sentido de incluir, né, um novo dispositivo, aqui um novo parágrafo, digamos assim, em que a ANP considerar pré-aprovação do abatimento de PEN nos casos em que não houver o laudo de avaliação do dado, né? E que a proposta garante agilidade no processo de abatimento de PEN em relação à devolução da garantia financeira, garantindo a melhor... e bota ali algumas condições também, né? Que contabilizando o valor correspondente para fins de redução, né? E que para emissão do parecer final sobre a solicitação de abatimento. Caso os dados sejam reprovados, a AD teria ali o prazo de 30 dias para realizar a correção necessária, sob pena de revogação da pré-aprovação. É um tema, me parece sensível, a gente tem que analisar com bastante atenção, e também é um tema que tem que ser incluído aí na análise a superintendência de exploração. Então, a gente deve envolver a CEP no debate dessa proposta. De qualquer forma, já me parece bem sensível a ANP conceder uma pré-aprovação de abatimento de PEN. A gente tem que sim conseguir realizar ali a avaliação do dado, de modo também a não impactar a empresa. Bom, mas vamos analisar essa proposta junto com a superintendência de exploração, com a CEP. Um momento. Na sequência, agora partindo para o capítulo 7, de acesso aos dados, a colega, né, a Vivian Azor, aqui da superintendência de exploração da ANP, ela sugeriu aqui no artigo 34 uma complementação da redação para dar maior clareza à norma, que ficaria o seguinte: a ANP poderá disponibilizar de forma gratuita os dados públicos das bacias sedimentares brasileiras, e aí ela fez o complemento, né, ou do substrato cristalino em território nacional, que ficou faltando. A gente fez esse complemento ao longo de toda a norma. No artigo 34 aqui houve um lapso, e a contribuição aí, no caso, é no sentido de dar maior clareza mesmo, deixar claro essa abrangência da norma. Seguindo, o capítulo 8, o último capítulo aqui desta resolução, né, que trata das disposições finais e transitórias. A Vívia, da Superintendência de Exploração, também encaminhou uma contribuição, que seria incluir um novo artigo ali, para colocar o seguinte: que todos os dados técnicos, estudos e interpretações relativas à estocagem subterrânea de gás natural
a exploração e produção de hidrogênio natural e a captura e estocagem geológica de dióxido de carbono adquiridos em território nacional, antes da publicação desta resolução, deverão ser entregues à ANP. E aí ela propõe aqui uma série de parágrafos, colocando algumas condições, como que seja assegurado o período de sigilo para essas informações, que sejam enviados dentro dos padrões técnicos, no prazo de 90 dias, e que o prazo poderia ser prorrogado. A justificativa é que existem muitos dados adquiridos em território nacional para investigação do hidrogênio natural e muito provavelmente para a estocagem de gás natural, do CO2, né, que não foram entregues à ANP, que esses dados são de fundamental importância para o Brasil e a manutenção dessas informações pela ANP aumenta o conhecimento dessa agência para fomentar ações nas quais hoje é responsável. Como consideração, sim, a gente entende que esses dados adquiridos, né, porventura antes da revisão dessa resolução, com esses propósitos, né, que são essas novas atividades aí de captura e estocagem geológica de CO2 e também exploração e produção de hidrogênio natural, que esses dados adquiridos devam ser, sim, entregues à ANP. A gente vai analisar essa proposta com bastante atenção a essas condições, né, de sigilo, de prazos para envio desses dados, e até mesmo notificação, né, dar um prazo para que as empresas notifiquem e enviem essas informações. Vamos avaliar aqui, tentar cercar essa questão, que é uma questão importante. Ainda a Vivian, da Superintendência de Exploração, também contribuiu aqui para uma melhoria na redação, né, no anexo 1, onde se lê durante a vigência dos contratos, lê-se durante a vigência dos contratos e autorizações. Importante essa contribuição, né, já que agora a gente também passará a tratar de autorizações, né, em especial para atividade de captura e estocagem geológica de dióxido de carbono, né? Então, essa contribuição no sentido aqui de trazer maior clareza à redação da norma. Por fim, abordarei aqui os comentários gerais que foram encaminhados pelo IBP, no caso, e pela Ana Z. Dias, né? O IBP encaminhou aqui os seguintes comentários, né? Que, à luz das experiências regulatórias internacionais e considerando as especificidades técnicas e econômicas dos projetos de captura e armazenamento de carbono, né, e de hidrogênio natural, entende-se que, como recomendável, que tais atividades sejam objeto de regulação própria e específica para aquisição, tratamento e compartilhamento de dados, distinta daquela historicamente aplicada ao setor de óleo e gás. Traz ainda que o CCS e hidrogênio natural caracterizam-se por menor maturidade tecnológica e regulatória, maior incerteza geológica e elevado risco associados a fases iniciais de caracterização e testes, o que torna a aquisição de dados um fator crítico para a viabilização dos projetos. E ainda que regimes excessivamente rígidos ou concebidos para atividades maduras podem desincentivar investimentos, enquanto a adoção de regras específicas com prazos de confidencialidade adequados, proteção e informações estratégicas e previsibilidade quanto à eventual divulgação futura contribui para estimular a geração de dados, a inovação e o aprendizado regulatório, sem prejuízo ao interesse público, dentre outros comentários, né? A gente entende que essa contribuição é bem interessante. Na sequência, os comentários também colocados vou até passar aqui na sequência, colocado pela Ana Z. Dias, aqui, ela colocou comentários um pouco parecidos de alguma forma. Ela trouxe aqui preocupações em relação à proposta de unificação em uma única resolução de temas de natureza tão distintas como a produção de óleo e gás e a estocagem para fins de descarte de CO2. Colocou também que, enquanto a produção de óleo e gás é uma atividade dispendiosa, porém tradicionalmente lucrativa, a estocagem de CO2 envolve custos elevados, lucros incertos e riscos ambientais significativos, que a regulamentação conjunta pode dificultar a elaboração de normas específicas e eficazes para cada atividade, comprometendo a proteção ambiental, a transparência do processo, e que a criação de resoluções individualizadas para cada atividade e a estruturação de uma superintendência específica para monitoramento e fiscalização, isso contribuiria para fortalecer a governança e garantir a participação social e promover a confiança pública. Bom,
O comentário que a gente faz é, mais uma vez, né, que essa norma ela trata apenas da atividade de aquisição de dados, né, que antes ela tinha abrangência apenas para as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, e que agora a gente amplia para as atividades de CCUS e também de exploração e produção de hidrogênio natural. Do que foi colocado, tem uma questão que eu achei bem interessante, que é o fato de realmente a indústria, né, do petróleo e gás natural já estar amadurecida no Brasil e que talvez não devesse ser adotados os mesmos prazos de sigilo para os dados provenientes das atividades de CCUS, de exploração e produção de hidrogênio natural, que talvez devesse ser aí colocado dados prazos de sigilos menos extensivos, né, menos longos, para propiciar aí uma maior circulação dessas informações, tendo em vista que para essas novas atividades, o Brasil inteiro é uma nova fronteira, né? E isso é bem divergente aí da atividade de AIP, de petróleo e gás. Bom, a gente vai analisar todas essas considerações, né, tendo em vista esses pontos colocados, bem pertinentes aí. Bom, era isso. Acho que abordei aí todas as 39 contribuições enviadas pelos outros participantes de um período de consulta pública. Agradeço, aí a gente agradece a participação. Ela é vital aí para dar uma visão especial nossa aqui em relação a diversos ângulos aí que o setor observa, né, e que são temas bem sensíveis, como sigilo de dados, e mesmo autorização e operações conjuntas. A gente vai analisar com bastante atenção todas essas contribuições e como foi colocado, né, após a análise da ANP, isso vai ser encaminhado à apreciação da diretoria colegiada e aí sim sai a decisão final na forma da publicação da norma revisada. E após essa publicação, a gente também irá disponibilizar todas as justificativas das decisões que foram tomadas, para as decisões que foram tomadas. E assim eu devolvo, então, a palavra ao Castilho. Castilho, por favor. Obrigado, Daniel, pela apresentação e consolidação das contribuições recebidas aí no período de consulta e audiência pública. Agora, seguindo aqui a programação da audiência, chegamos no momento da participação dos expositores, né, dos interessados que se inscreveram. Nós temos aqui 5 nomes, né? O primeiro, Alana Mussolini Scherer e Dim Pereira de Melo, representando o IBP. Depois, na sequência, teremos a Patrícia Lugão, da Strata Image, Tatiana Fávila, da Total Energies, Felipe Rodrigues Caldas Ferez, da TGS do Brasil, e temos também, né, um pedido da Andréa Leão, representando aí a Energel Alliance. Não está aqui, mas foi observado aqui no chat o interesse de pronunciamento. Então, seguindo a ordem aqui, eu pergunto se a Lana se encontra aqui presente na audiência, junto com o Jim, e passo a palavra, então, para a apresentação e exposição. Pessoal, boa tarde. Marcelo, o Dean vai projetar e vai iniciar, e depois eu vou seguir com a apresentação, tá? Ok. Boa tarde. Todos me ouvem? Sim, escuto bem, Jim. Perfeito. Saúdo a todos os participantes aqui dessa audiência pública e vou iniciar minha fala como minhas contribuições representando o IBP, né, e todos os integrantes da indústria associados ao IBP nessa audiência pública ligada à Consulta Pública 17/2025. O Daniel já fez uma brilhante explanação acerca das contribuições enviadas pelos agentes, e eu e a Alana vamos reforçar alguns desses pleitos e trazer alguns outros temas. Bom, reforçando a necessidade
de termos algumas definições para trazer clareza à norma, como o Daniel já citou, de dados adquiridos, definição sobre a empresa detentora da área autorizada, definição de SPA e teste de longa duração, sabendo que algumas desses termos já têm definições em outras resoluções, então a gente reforça essa necessidade para trazer clareza à norma e segurança para os agentes regulados. Avançando aqui, ainda, né, na questão das definições, a questão do titular do dado, né, que hoje integra interpretação e elaboração de estudos, e isso acaba tendo uma implicação, né, nas consequências que podem haver em relação ao uso desses dados, né? Então, isso é um aspecto bem importante que o Daniel também já mencionou, e eu aqui reforço a preocupação que é, é nossa, né, como agente regulado, mas também da própria ANP. Seguindo, para não ser repetitivo, né, de tudo que já foi falado, a gente está trazendo aqui a questão da simplificação acerca da aquisição de dados, processamento em áreas ainda não outorgadas. A gente sabe que esse é um tema bastante sensível, mas que nós acreditamos que uma simplificação, né, desses agentes poderem é, notificar a ANP ao invés de passar para um processo direto de outorga ou de autorização, além de simplificar o processo, reduzir custo, também tende a aumentar o apetite, né, desses agentes para realizar a aquisição de dados. Então, reforçamos esse pleito, explicando aqui um pouquinho melhor qual é a nossa proposta de que sejam mecanismos de aquisição e processamento de dados simples, né? Não são poços, não são aerolevantamentos que possam trazer qualquer tipo de dano e riscos, né? Sejam de natureza ambiental ou aos próprios operadores desses mecanismos dessas atividades de aquisição e processamento de dados. E, finalmente, da minha explanação, a questão da necessidade, né, dessa inovação que a ANP trouxe, essa proposta das universidades precisarem pedir autorização, que é a questão das universidades serem mantidas, não tendo essa necessidade de pedir autorização, mas notificando, porque isso também traz impacto para nós, né? Para nós agentes regulados na figura dessas empresas, dessas concessionárias, que trabalhamos muito com as universidades e nós temos planos, né? Nós temos planejamento junto com as universidades. Então, uma vez que isso possa ter impacto na questão do tempo de execução das atividades de projetos de PDI para as universidades, isso também vai ter impacto para nós, cessionários e concessionários. E futuramente, né, usando a nova terminologia, empresas que detêm outorga diárias para as mais diferentes atividades, que agora não é mais somente EIP de hidrocarbonetos. Muito obrigado. Alana, vou passar a palavra para você. Perfeito. Boa tarde a todos. Então, sou aqui a Alana, estou também representando o IBP, juntamente com o DEAN. Eu vou dar sequência aqui nos próximos slides. Então, nós trouxemos também uma contribuição adicional sobre o artigo 22º, assim como o Daniel comentou anteriormente, sobre o prazo para envio da notificação de início de atividade para atividade de aquisição de dados, que hoje ele é de 3 dias corridos, e a gente entende que seria pertinente que esse prazo ele fosse contabilizado em dias úteis, e nossa recomendação aqui é que ele seja de 5 dias úteis. Muitas vezes essas atividades elas podem iniciar finais de semana, vésperas de feriados, então a contabilização dela em dias úteis é extremamente importante para a indústria. Pode passar para o próximo slide. Obrigada.
Aqui a gente trouxe uma contribuição adicional àquelas que a gente submeteu no formulário, e essa contribuição, a gente incluiu ela no artigo 22, parágrafo 4º, que é uma previsão de que todos os dados técnicos dos concessionários, eles possam ser armazenados em infraestrutura de computação em nuvem, localizada no Brasil ou no exterior, desde que mantidas as condições de segurança, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações. Hoje, o armazenamento de dados em nuvens é uma realidade de diversos mercados. A gente acha importante deixar isso de forma muito clara na regulamentação. E a gente também entendeu que é pertinente que seja previsto que essa infraestrutura possa ser localizada no Brasil ou no exterior, porque muitas dessas infraestruturas em nuvem podem não ser sediadas no Brasil. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Então, nesse slide seguinte, a gente trouxe uma contribuição que o Daniel já comentou muito bem, sobre os casos nos quais a gente tem uma operação de aquisição dos limites da área. Então, nesses casos, e para os casos nos quais a área adjacente ela pertence a um consórcio distinto do consórcio que está realizando a operação de aquisição de dados, a gente entende que é importante que os agentes que estão realizando a aquisição de dados notifiquem os concessionários da área adjacente e garantam também que essa atividade de aquisição de dados não vai gerar impactos às operações daquela área. Isso já é uma prática hoje no mercado de comunicação entre as empresas, mas a gente acha importante que ela tenha uma previsão clara também na regulação. Em virtude do tempo que a gente tinha aqui, a gente trouxe algumas contribuições adicionais, algumas também adicionais ao formulário que a gente submeteu, porém a gente priorizou passar com os demais participantes os pontos que a gente entendia prioritários. Dan, pode passar os próximos slides, por gentileza. Então, aqui nós colocamos em anexo mais 7 contribuições, divididas em 3 slides, que foram encaminhadas na MP. Se puder passar, Dan, só para a gente dar visibilidade, por gentileza. Próximo também. E o próximo também. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Alana e Dean, pela apresentação. Dando sequência aqui, eu pergunto se Patrícia Lugão encontra-se presente na audiência, representando a Strata Image, e assim passo a palavra para a Patrícia Lugão se pronunciar. Patrícia, encontra-se na audiência? Não identifiquei Bom, aqui também não, Castilho. ok. Tatiana Fávila da Tal Energies, caminhamento de uma mensagem dizendo que não iria mais se pronunciar, que houve um engano, né? Na verdade, era inscrição para a participação da audiência, não para participar como expositora da audiência. Meu entendimento está correto? Se Tatiana Fávila estiver aqui presente, por favor, confirme o meu entendimento, se é esse mesmo. Deixa eu ver se ela encontra-se aqui na audiência. Também não se encontra. Partindo aqui, então,
para o Felipe Rodrigues Caldas Ferez, representando a TGS. E depois passaria a palavra para Andréa Leão, representando a Energel Alliance. Felipe, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, estamos escutando bem? Sim, sim. Bom, boa tarde, senhor Superintendente Marcelo Castilho, secretário Daniel, procuradora Isabela, obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou sócio do Matos Filho Advogados, assessor jurídico externo da TGS nesse assunto, então agradeço em nome aqui do Matos Filho e da TGS pela oportunidade. Vou compartilhar aqui a minha tela. Essa contribuição, então, da TGS, ela é para que a figura do consórcio entre EADs seja devidamente, formalmente reconhecida pela ANP, tá? Essa aqui é uma contribuição além do formulário, tá? Então, qual é a questão, né? A resolução, ela adota o modelo da autorização intuito persona, né? Então, a autorização para um programa de dados não exclusivos é concedida somente para uma única EAD que responde integralmente pelas obrigações técnicas e regulatórias, né? Mas, como o próprio superintendente Castilho falou no início, né, as atividades de sísmica, né, os programas sísmicos de aquisição têm sido cada vez mais complexos no Brasil, cada vez mais custosos, né? São áreas, apesar de décadas de atividade no Brasil, ainda temos, né, muitas áreas de fronteira exploratória, como a margem equatorial, como Pelotas, e são áreas extremamente extensas, e esses programas estão cada vez mais caros. Então, desde 2018, mais ou menos, né, as empresas do setor, as EADs, vêm submetendo pleitos específicos à ANP objetivando o reconhecimento da cooperação entre EADs para o mesmo programa via consórcio. A ANP, a SDT e também a PROAGE já se manifestaram em algumas ocasiões, tá, reconhecendo o modelo consorcial, mas ainda não houve a positivação disso na norma, né? E vem sendo tradição da ANP em diversos outros casos, né, como, por exemplo, a estocagem subterrânea de gás, garantias de abandono de descomissionamento, reserve-based lending, que a ANP passe a positivar precedentes importantes, né, que visam fomentar e incentivar certas atividades, né? E como esse vem sendo um pleito direto, né, para a SDT em adição à norma, a gente achou que seria um momento oportuno para que a norma positivasse essa possibilidade, né? Então, como falei, a própria ANP já vem reconhecendo a possibilidade de atuação via consórcio, desde que observados alguns requisitos que eu vou passar aqui, tá? Então, a ANP tem competência, né, para modelar e aperfeiçoar a sua regulação, tendo em vista a evolução tecnológica e econômica do mercado, né, e boas práticas. A figura do consórcio vem da lei das SA, então é amplamente reconhecido, né, em diversos setores econômicos, e também aqui, né, em atividades reguladas pela ANP, como, por exemplo, a própria atividade de IP, né, feita em consórcio, que são só exemplos, né, pontos de abastecimento entre grandes consumidores são operados em consórcio, terminais de líquidos e de gás também são operados em consórcio. Então, ao mesmo tempo que a legislação não impede, essa norma específica não reconhece, não formaliza, não há positivação. E, como eu falei, a ANP no passado já se manifestou positivamente a adoção do consórcio, e no nosso entendimento foram 3 requisitos exigidos pela ANP nesses casos. Então, que exista uma EAD líder, né, e essa líder permaneça responsável pelas obrigações regulatórias, então pelo reporte à ANP, que haja uma notificação formal à ANP sobre a formação do consórcio, que todas as participantes naturalmente sejam empresas de aquisição de dados sísmicos, né?
E por que é importante positivar a possibilidade, o reconhecimento do consórcio na norma? Porque existe uma necessidade de harmonização com as normas tributárias. Então, quando se há a formação do consórcio, aplica-se no âmbito federal a instituição normativa 1199, né, que diz que o consórcio possui CNPJ próprio, contabilidade segregada, emitem notas fiscais. Tá? E aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a legislação municipal determina que as notas fiscais referentes a operações devem ser emitidas pelo próprio consórcio. Então, quando há a formação do consórcio para realizar a atividade, em havendo até a obrigação no município do Rio do consórcio emitir nota, é importante que, do ponto de vista regulatório, o consórcio também seja reconhecida na norma, para que não haja divergência aqui entre o regulatório, que é hoje em dia baseado em precedentes, não positivados na norma, e com as normas tributárias, seja a norma federal, seja a norma municipal, né? Então, a emissão dessas notas via consórcio proporciona maior rastreabilidade entre a receita e a estrutura operacional, coerência documental com arranjo reconhecido pela ANP, uso de notas fiscais para fins de abatimento do PEN. Então, essa é a nossa contribuição, tá? Que haja reconhecimento pela ANP, e a gente fez aqui algumas sugestões de redação na minuta com essa finalidade. Então, aqui no artigo de definições, a criação da definição da EAD Líder, mais uma vez em linha com o precedente da ANP, que diz que é necessário que haja uma líder e que a autorização seja emitida em nome da líder. Então, a gente sugeriu a criação dessa definição, ou seja, é a detentora da autorização para atividade e responsável por representar o consórcio perante a agência e por cumprir de forma centralizada todas as obrigações regulatórias previstas na norma. Aqui na parte de comercialização, também é algo importante, até tendo em vista a norma tributária que eu mencionei, no artigo 10º, né? O caput diz que a EAD titular de dado deverá comercializar os direitos a quem tiver interesse, e aqui seria o reconhecimento de que a comercialização dos dados pode ser realizada ou pela líder ou usando o CNPJ do consórcio, né, em linha com a norma fiscal do Rio, devendo a EAD líder informar tal condição à ANP. Aqui na parte de solicitação de autorização da ANP, a solicitação, como a gente já falou, viria da autorização, né, viria da EAD líder, tá? Mas haveria esse reconhecimento sobre a participação de mais de uma EAD líder na execução das atividades via consórcio, e desde, mais uma vez, que a EAD líder permaneça como responsável perante a ANP. Isso, de novo, em linha com os precedentes da ANP. Aqui no artigo 22, só reiterando esse ponto, né? Então, nos casos em que as atividades da resolução forem executadas em regime de consórcio, uma das EADs, que é a líder, detentora da autorização, permanece responsável perante a ANP pela conformidade regulatória, incluindo entrega de relatórios, mas aqui o reconhecimento que as demais EADs, ou seja, as EADs não líderes, poderão contribuir e participar da execução das atividades, né? Ou seja, cada uma pode contribuir para o consórcio para aquela atividade na forma do contrato firmado, entre elas, no caso, o contrato de consórcio, sem prejuízo, né, como a ANP exigiu em outros momentos, do caráter intuito persona da autorização e da centralização da responsabilidade regulatória na EAD líder. E a última contribuição aqui é o artigo 31, né, que é importante para fins de validade dos dados comercializados, né, aqui na parte de PEN. Então, serão considerados válidos para fins de abatimento do PEN os dados comercializados pelo consórcio, né? Isso é muito importante para que né, tenha de fato efetividade aqui na atuação pelo consórcio, para que essa atividade possa ser abatida pelo concessionário contratante do seu programa exploratório mínimo. E o último ponto que eu esqueci de mencionar é que a norma, o artigo, se eu não me engano, 28, ela reconhece, né, que a ANP pode outorgar mais de uma autorização por área, né? Então você tem aqui uma
concorrência entre EADs por área. Mas, como eu falei, além disso, por que não reconhecer que poderá haver a cooperação entre mais de uma EAD na mesma área? Você dá muito mais eficiência para a atividade do que simplesmente outorgar autorização para EADs que vão concorrer numa mesma área, com, né, equipamentos diferentes, com técnicas diferentes, até do ponto de vista ambiental e regulatório, você concentrando a atividade num consórcio, né, você traz mais eficiência e mais segurança jurídica para aquela atividade. Então, essa foi a contribuição da TGS. Agradeço aqui a oportunidade e me coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigado. Felipe, obrigado aí pelas explanações e pela contribuição. Gostaria de tirar uma dúvida. Deixa eu ver se eu entendi, Claro. só para ficar claro e registrado aqui na audiência. Isso é comum no âmbito de um contrato de concessão, né? Perfeito. Consórcios são formados e eles podem ofertar, né, um lance, podem adquirir uma área. Aquele consórcio tem o famoso operador, Perfeito. o líder daquele consórcio. E eles vão ter lá as responsabilidades e os compromissos mínimos a serem realizados no âmbito do contrato de concessão, né, que foi adquirido no âmbito de um processo licitatório. A sua sugestão é buscar essa analogia para os levantamentos, né, Sim, isso. visando a aquisição de dados geofísicos em áreas da União, né? Por que não trazer essa figura que já existe nos contratos de concessão para atividade sísmica em si. atividade de levantamentos, vamos botar assim, dados geofísicos no geral, né? Então, essa é a proposta aí da TGS. Eu entendo que o consórcio ele tem uma personalidade jurídica, um CNPJ, correto? CNPJ sim, personalidade jurídica não. Tá? Mas tem CNPJ, perfeito. Por isso, daí a importância de você ter o líder, assim como você ter um operador, que é quem vai fazer a interface com a ANP. Então, na nossa proposta, a autorização seria emitida para o líder é que vai fazer a interface com a ANP regulatória, mas você tem a cooperação com outras EADs que podem contribuir para aquele programa, tá? Contribuir com recurso financeiro, contribuir com equipamentos, né? Só que você tem a figura do líder, que seria o operador, né? Se a gente pegar a comparação com a IP, então você teria uma EAD líder, que faria a interface regulatória com a ANP, né? Mandaria os relatórios, faria toda a interface, e você, aí no final das contas, você tem aquele dado adquirido, processado, reprocessado, e você tem o licenciamento daquele dado. E o licenciamento do dado, ele será realizado usando o CNPJ do consórcio, tá? Justamente porque a norma tributária assim exige, né? Então, essa ideia. Então, você pegou o espírito muito bem. A analogia é perfeita ao contrato de concessão, né? Isso, é exatamente isso. Exatamente Tá, isso. ok. A gente vai. E como eu falei, superintendente, já tiveram, acho que 3 ou 4 precedentes de casos específicos que a ANP reconheceu a possibilidade de se fazer atividade em consórcio, mas o que a gente está pedindo agora é que se positive, né? Coloque o precedente na norma, porque isso traz mais segurança jurídica para a atividade, especialmente tendo em vista as normas tributárias. Então, é basicamente positivar o que existe em precedentes específicos. Tá, ok. Obrigado aí, Tá bom? Felipe, pela Muito obrigado a contribuição. vocês. A gente vai analisar aí de forma bem atenta aí a sugestão e buscar esses precedentes que você trouxe aí, que servem como base e Sim, aprofundamento. perfeito. Muito obrigado. Dando prosseguimento aqui, então, na apresentação dos expositores, pergunto se André Leão está presente para a sua manifestação, representando a Energel Alliance.
Sim, estou. Desculpa, eu escrevi no chat, eu não sabia que podia abrir minha câmera. Ok, André, a palavra está contigo. Muito obrigada, Marcelo, pela oportunidade. Muito obrigada, Daniel, por sua excelente capacidade de fazer o sumário aí das contribuições. Eu gostaria de fazer comentários a algumas das sugestões que foram dadas aqui, mas vou começar de trás para frente. Eu queria apoiar a fala do Felipe. O Felipe falou em nome da TGS. A TGS é um dos membros da Energel, por ser essa situação do consórcio é algo bastante importante para a TGS no momento, mas, como ele mencionou, isso já aconteceu no passado, ou seja, envolvendo outras empresas. O que acontece é... O motivo é o mesmo pelo qual eu vou fazer a sugestão, vou fazer o comentário com relação às outras sugestões. Os levantamentos sísmicos estão ficando, geofísicos estão ficando cada vez mais caros. O licenciamento ambiental é uma boa parte disso. E estou falando especificamente de levantamentos multiclientes, levantamentos não exclusivos, para que as empresas consigam pre-funding, ou seja, a verba necessária para trazer o navio para o Brasil sem ter necessariamente algum contrato ou mais de um contrato fechado é uma dificuldade. Esse é um dos grandes motivos pelos quais as empresas estão fazendo consórcio, que é para poder custear a trazer o navio para o Brasil, né? Fazer a mobilização do navio. Além também, como eu já mencionei, a questão dos custos relacionados ao licenciamento ambiental, os projetos ambientais especiais que são solicitados, que vêm sendo solicitados pelo IBAMA já faz alguns anos, têm uma função, que é dar ao IBAMA a condição, posteriormente, de eles entenderem a operação melhor, de eles entenderem melhor não a operação, perdão, aonde essa operação está acontecendo, a área, né, as características ambientais. Então, na verdade, são projetos basicamente de pesquisas que são feitos para conhecer o ambiente marinho do Brasil, que servem para licenciamentos posteriores. E também na época da análise das condições se as empresas cumpriram com as condições da licença. O que acontece? Isso tudo representa custo. Isso no passado, o licenciamento ambiental e os projetos associados representavam apenas de 2 a 5% do valor de uma operação. Já faz alguns anos, há uns 3 anos, mais ou menos desde a época da pandemia para cá, isso pulou de 12 a 15% do valor de uma operação. Então, eu vi que tem várias contribuições foram no sentido de diminuir o prazo de sigilo de dados multiclientes quando utilizados para atividades de CCS. É muito complicado, porque o prazo de sigilo é justamente a forma, o tempo do sigilo é justamente a maneira como qual as empresas têm de reaver esse investimento que eles fizeram. Então, diminuir de 15 para 10 para as EADs, isso vai ser uma perda muito relevante, especialmente com relação às áreas de nova fronteira. Essa foi uma luta nossa de muitos anos, aumentar o período de sigilo de 10 para 15, e perdê-lo agora realmente seria uma lástima e um grande desincentivo para as atividades de multicliente no Brasil. Como eu falei, cada vez mais caras, cada vez mais complexas, tanto é que as empresas estão precisando formar consórcios para trazer os navios e executar essas aquisições. Eu não sei se eu esteja enganada, mas quando uma EAD solicita uma autorização para fazer uma aquisição, essa é uma aquisição, esses dados podem ser utilizados tanto para óleo e gás como para estocagem de carbono, certo? Ou tem alguma... Desculpa, eu estou perguntando agora para você, Marcelo, para o Daniel. Ou na hora que eles pedem a autorização, tem algum aviso dizendo que aquela aquisição vai ser específica para estocagem? Não há essa permissão, Castilho, não há essa divisão, não, André. Assim, a gente, no caso dado não exclusivo, né, a autorização é para realizar a atividade, né? É claro que não tem essa obrigação de informar o objetivo nessa norma, nessa revisão. Exato, muito obrigada. Foi o meu entendimento, e eu já levanto isso porque, com relação à solicitação de seus dados se tornarem imediatamente públicos. Impossível. Isso vai destruir o mercado de multicliente no Brasil. Desculpa estar sendo aqui um pouco contundente, mas é a realidade do mercado.
Eu entendo que as operadoras têm uma vivência muito diferente, porque elas levantam os dados somente para o próprio interesse, né, para a própria área de concessão, mas quando a gente está falando de um multicliente, a realidade é outra e a gente precisa conservar o mínimo de benefício, o mínimo enfim, de atratividade que o Brasil tem para que as EADs continuem trazendo os navios para o Brasil, ao invés de mandar para outros países da América do Sul e para a África. Então, ressalto, período de confidencialidade que seja mantido, essa é a posição da Energel, da forma como está prevista hoje. Com relação à ANIA, só um rápido esclarecimento. Trata-se apenas de uma informação para a ANP sobre o início da operação. Não entendo por que isso vai aumentar qualquer custo operacional, e eu entendo que é de extrema importância para a ANP saber que essas operações estão começando, então a Energel apoia a manutenção da redação como está. Aliás, congratulo aqui a ANP, a SDT, pela excelente redação, pela excelente minuta, e a gente está absolutamente de acordo com a forma como a minuta está nesse momento, o motivo pelo qual a gente não apresentou nenhuma sugestão, e só estou fazendo essas observações aqui justamente para deixar bastante claro o posicionamento da indústria de EAD, da indústria de sísmica, né? Das nossas empresas, com relação ao apoio da forma da minuta como ela está. Sigilo como está, notificação de início de atividades como está, tudo como está. Reforço também o apoio com relação à consideração para que se prevista o consórcio, porque na realidade é o que está acontecendo, e é muito importante que a gente compatibilize a realidade com a norma, né, para que, enfim, a gente tenha segurança jurídica e todos saibam exatamente o que precisa ser feito, e para que as operações e a interface com a ANP continue sendo fluida como sempre foi. Somente isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Obrigado, Andréia, pelas palavras e pelo pronunciamento. Assim, deixou muito claro as preocupações aí da Energel Alliance, né, que representa aí as empresas de aquisição de dados, e está registrado todas as suas preocupações. Seguindo aqui com a programação, Daniel, a gente segue agora né, entramos aqui na reta final, antes do encerramento, partimos aqui para abertura, caso algum participante queira fazer alguma consideração final. Então, a gente orienta aqui a utilizar as ferramentas do Teams, né, levantar a mão, e o acesso aí vai ser liberado pelos integrantes aqui presentes da Superintendência de Comunicação Institucional. Então, pergunto, né, se há algum participante aqui nessa audiência que gostaria de fazer alguma consideração final com relação ao que foi exposto aqui nesta audiência. Aguardar um pouquinho para ver se tem mais interessados. Aguardar um Castilho. pouquinho. A Tereza Curito levantou a mão. Solicito aí ao Gil, da Superintendência de Comunicação Institucional, a liberação aqui do acesso. Não sei se já está permitido aqui o... Tereza, nos escuta? Você consegue falar? Consigo. Consegue me ouvir? Consigo, sim. Perfeito. Conseguimos. Muito obrigada, boa tarde a todos. E eu mandei no chat um pequeno e rápido comentário, mas aproveito essa oportunidade, então, para manifestar formalmente, agradecendo essa oportunidade, agradecendo respeitosamente ao Marcelo, superintendente, ao Daniel, perdão, E, Daniel, aliás, a gente também discutiu bastante sobre essa questão do consórcio há algum tempo, e a ANP sempre se mostrou muito receptiva a fomentar o segmento e essas discussões, então a gente também agradece. E a minha manifestação, na verdade, foi em reforço ao que a Andréia comentou e o Felipe,
embora a gente não tenha conseguido, até pelo decorrer da audiência pública, analisar detidamente o que foi apresentado, mas certamente é um tema que de interesse de todos, e então eu gostaria de pedir respeitosamente que a ANP também avalie o artigo 6º, que tem sido, com a nova redação, sobretudo, que trata da responsabilidade, agora com a nova redação do titular do dado, e isso, em relação à responsabilidade diante da ANP, me parece que o normativo é o que tem no que se trata da parte regulatória, mas extrapolar essa esfera pode gerar uma insegurança jurídica e questionamento de cunho jurídico. E isso, novamente, trazendo aí à tona esse tema de consórcio e outras formas de estruturação de operação, pode gerar um impacto ainda maior e conflito normativo, em sentidos inadequados, enfim, questões que a gente gostaria de pedir para que sejam consideradas, a gente colocamos à disposição para discutir. Eu acabei não me apresentando inicialmente, mas eu falei então agora ao final. Me chamo Tereza Gorito e aqui represento a CGG do Brasil, Grupo Viridian. Obrigada a todos. Obrigado, Tereza, pela explanação. Registrado aqui a sua consideração. E pergunto se há algum outro representante ou participante que gostaria de fazer aí a sua contribuição, a sua manifestação aqui nesta audiência. Caso contrário, eu vou seguir aqui para o encaminhamento do encerramento desta audiência. Guardar alguns segundinhos. Bom, não tendo mais interessado, eu gostaria, antes de partir para o encerramento, gostaria de tentar consubstanciar aqui de forma bem rápida e sucinta uns pontos que foram apresentados e que foram julgados aí importantes pelos expositores. Então, tentando fazer aqui uma breve síntese, né, do que foi colocado aqui, as preocupações levantadas. Então, lembrando aqui que das disposições preliminares da resolução, nós tivemos contribuições para diferenciar dados técnicos oriundos das atividades de CCS, COS e do hidrogênio dos demais dados. Também tivemos, para essa sessão, contribuições no sentido de trazer definição para o TLD, para o sistema de produção antecipada, e também aí aprimoramentos no que tange à definição da titularidade do dado. No que tange ao período de sigilo, né, não vou me alongar muito, mas esse é um ponto muito sensível. É muito claro que há visões bem distintas entre concessionários, vou colocar assim, operadores das empresas de aquisição de dados. A gente vai ter que olhar isso com muita cautela. A gente entende que, embora tenha sido colocado aqui benchmarking com relação, citando alguns países com relação ao prazo de sigilo, mas nós temos uma singularidade aqui no Brasil com relação à demora, a grande demora no licenciamento ambiental. Isso tem que ser levado em consideração quando for tratar dessa definição de sigilo. A gente tem aí casos surpreendentes, principalmente no que tange a Nova Fronteira, a margem equatorial, a parte sul, licenciamentos que não têm fim. Então, isso realmente precisa ser visto com muita cautela. A seção titularidade do dado, a gente entende que
teve contribuições interessantes, no sentido também de informar, no âmbito da notificação de venda do dado, o valor do dado. Essa questão vai ser tratada com total sigilo, né, dentro da ANP, e vai ser fundamental para subsidiar a nossa análise no que tange aí a equivalência de dados, a equivalência de unidades de trabalho que constam nos nossos editais de licitação. Da autorização também, né, trouxeram aí os representantes, trouxeram questões que merecem uma atenção e uma análise com bastante cautela. A gente recebeu contribuições aí para evitar autorizações para atividades de baixa complexidade, principalmente no âmbito de projetos de PDI, incluindo também aí universidades e instituições de ensino, para desburocratizar esse processo. A gente entendeu também da importância do aprimoramento da comunicação entre concessionários e EADs, com levantamentos múltiplos numa mesma área. A gente entende que realmente a gente precisa colocar luz nesse ponto para evitar aí, para o bom andamento das atividades. O que o país quer, o que a ANP quer, são dados oriundos dessas atividades para aumentar o conhecimento geológico das nossas bacias brasileiras. Então, a gente entendeu aí que essa comunicação trazida por vocês é bem interessante no sentido de aprimorar aí o bom andamento das atividades numa mesma área. E, por fim, né, também a gente vai aprofundar aí na contribuição trazida pelo representante da TGS, e que a Andréa Leão, representante da Energel, reforçou, colocou luz sobre a possibilidade de formação de consórcio, considerando aí como análogo que já existe nos contratos de concessão. Então, esses são alguns pontos que eu trouxe aqui, que para mim ficou evidente frente aos expositores. Gostaria de ressaltar aqui a participação, né, das empresas concessionárias contratadas, das empresas de aquisição de dados, dos representantes das instituições de ensino, na participação do período de consulta pública, dos representantes aqui presentes nesta audiência. Obrigado aos expositores. E antes de seguir para o encerramento, pergunto aí ao secretário Daniel e para a procuradora Isabela de Araújo se gostariam de fazer aí algumas considerações antes de partirmos para o encerramento. Não, Castilho. Obrigada. Ok, então, pessoal, muito obrigado a participação de todos, e declaro encerrada esta audiência pública.